Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 6. Isso, muito fácil. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Abriram, pessoal? Você que abriu a palavra do Senhor, curva a sua cabeça diante dessa palavra, feche os seus olhos. Espírito Santo, eu te peço, neste momento, que o Senhor venha conduzir essa mensagem, esse ensinamento ao coração de cada pessoa que aqui está. Que essa palavra venha verdadeiramente edificar e abençoar a vida de todos. Toma o controle, toma a direção de tudo que vai ser lido, explicado, falado, refletido aqui. Que o Senhor esteja no domínio de tudo. Assim nós, nesta oração, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, gente? Pessoal, olha, eu vou ler com você aqui, para nós começarmos essa mensagem poderosa, que eu creio que vai abençoar muito você. Eu vou ler aqui o verso 11. O verso 11 do capítulo 6 de Gênesis. O livro de Gênesis, essa palavra Gênesis, significa origem, início, princípio, né? O princípio da criação. E aqui no verso 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de quem? De Deus. E o que mais? E cheia de violência. Olha aqui para mim, pessoal. Nós acabamos de ler aqui nas Escrituras, na Bíblia, o cenário que estava nos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. Como que o mundo estava, como que a terra ela estava. A Bíblia diz que ela estava corrompida à vista de Deus, corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então observe, perceba que este era o cenário do mundo anterior ao dilúvio. E foi por causa desse cenário, esse cenário que Deus então, ele envia o dilúvio, porque o dilúvio ele foi um juízo que Deus derramou a esse mundo. Por causa desse cenário aqui, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Agora, observe o que eu vou te falar. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, eles comparam o cenário dos dias de Noé com o cenário dos nossos dias, dos dias atuais. E olha, pessoal, se você comparar, se você fizer uma comparação, você vai ver que verdadeiramente nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. Porque você olha para esse mundo aí, olha
para o cenário mundial, o que você mais vê no cenário mundial? Violência. Violência, não é verdade? Você liga lá o noticiário, você liga lá a sua televisão, você entra na internet, o que mais você vê ali é violência. Você vê violência de todas as formas. Você vê violência na família. Você vê violência em todos os aspectos. Você vê guerras. A violência tomando conta do mundo. Você vê mortes, assassinatos, violência, assaltos. O que você mais vê é violência. No entanto, que o mundo hoje, as pessoas no mundo todo, elas clamam por paz. Porque ninguém se sente seguro. Ninguém se sente totalmente seguro nos nossos dias. Você pode observar, quando você mesmo, isso é o natural dos nossos dias. Quando você sai para a rua, quando alguém se aproxima de você, que você não conhece aquela pessoa, ou se aproxima do seu automóvel no sinal, no semáforo, você já fica ali meio que assustado. Não é verdade? Às vezes aquela pessoa, ela não vai fazer nada com você. É uma pessoa boa. Mas no mundo que a gente vive, no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de violência, você já fica, né? Você já fica ali meio que com o pé atrás. Você já fica ali assustado, dependendo da situação. Não é verdade? Por quê? Porque nós vivemos nesse cenário, pessoal, de violência. O mundo que nós estamos vivendo hoje, os dias atuais, são semelhantes aos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. E tem mais, a Bíblia fala que a terra estava corrompida à vista de Deus. O que significa isso? Corrupção à vista de Deus. Sabe o que significa isso? Quando Deus olha a humanidade hoje, quando Deus ele olha esse mundo hoje, eu pergunto para você, Deus se agrada da humanidade hoje ou Deus se entristece com o homem? Pare e pense. Você vê as pessoas no mundo trabalhando a cada dia para desconstruir a família. Ou não é verdade? Há um trabalho de desconstrução da família tradicional como Deus criou. Hoje você vê que há um trabalho pesado contra a família, para desconstruir. Hoje você vê o pecado chegando no seu ápice maior nos corações das pessoas, que já não existe mais amor, já não existe mais respeito. Você vê um egoísmo crescendo no coração das pessoas, você vê uma ganância crescendo no coração das pessoas. É ou não é verdade? O que você mais vê são pai que mata filho, filho que mata pai, marido que mata esposa, esposa que mata marido. Hoje o que você mais vê é esse cenário de destruição familiar. A instituição mais sagrada que Deus criou, a família. E você vê a família sendo dizimada, destruída. Você vê a ganância tomando conta dos corações a tal ponto que famílias estão sendo divididas, destruídas.
Por causa da ganância. O filho vai lá, mata o pai. Por quê? Por causa de herança, por causa de dinheiro. Os irmãos entram em confronto, entram em brigas, entram em desacordos por causa do quê? De dinheiro, ou não é verdade? É verdade, a ganância tomando conta, a maldade crescendo nos corações. Você vê cada coisa absurda na televisão, que você fala assim, ó, meu Deus do céu, em que mundo que nós estamos vivendo? É ou não é verdade, pessoal? Você vê cada notícia na televisão que você fica assim espantado de ver a maldade, a crueldade tomando conta do coração das pessoas. Ou não é verdade? O amor se esfriando. O amor se esfriando. Assim, pessoal, assim era os dias de Noé. Aí pare e pense, por que que Deus enviou um dilúvio? O que foi o dilúvio, pastor? O dilúvio foi um evento mundial, catastrófico e destruidor. O dilúvio foi algo terrível, pessoal. A Bíblia diz que os mais altos picos foram tomados de água. O planeta todo se encheu de água. Foi uma catástrofe jamais vista. Por que que Deus enviou tamanho juízo? Porque o cenário era esse. O mundo corrompido, as pessoas corrompidas, as pessoas cheias de maldade, as pessoas no ápice do pecado, da imoralidade sexual, do pecado contra Deus, da falta de temor e a violência tomando conta. E é o cenário que nós estamos vivendo. Por que que eu estou falando isso para você? Porque se nós, pense comigo, se nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, e como eu disse, muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos afirmam, eles afirmam que nós estamos vivendo os dias de Noé. Se nós estamos vivendo esse dia, ou esse tempo semelhante aos dias de Noé, a Bíblia nos ensina que Deus enviou um juízo nesse tempo. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo nesse mundo? A injustiça, a maldade, a violência, as pessoas zombando de Deus, as pessoas zombando daquilo que é sagrado, as pessoas lutando para destruir a família, que é algo de mais sagrado aos olhos de Deus. As pessoas fazendo coisas absurdas, terríveis, e não temendo a Deus. Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que isso está passando desapercebido aos olhos de Deus, igreja? É claro que não. É claro que não. É por isso que a Bíblia vai nos afirmar que um juízo semelhante ao dilúvio, o dilúvio foi um juízo que Deus enviou nos dias de Noé, um juízo destruidor, um juízo terrível. Deus enviará um juízo terrível a este mundo. Essa maldade, essa violência, essa ganância dos nossos dias não estão passando desapercebido aos olhos de Deus. Não, não está. Não pense você, não se engane.
Deus vai enviar um juízo a esse mundo. E eu digo para você, não está longe disso acontecer não, pessoal. Não está longe não. Eu quero ler com você um texto que está aqui, ó. Vamos lá, no finalzinho da sua Bíblia agora. Marque aí esse capítulo que nós vamos voltar. Marca aí, coloca alguma coisa marcando essa página. Nós vamos voltar aí. Mas eu quero ler um texto que está lá no final da sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 3. Finalzinho da sua Bíblia quase. Eu quero ler esses dois versos que aqui estão. Ou melhor, são 3 versos que eu separei aqui. 2 Pedro capítulo 3, abriram? Eu vou ler com você a partir do verso 5, que diz assim, ó. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em quê? Em água. Isso aqui é o dilúvio. Agora, observe o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha aqui para mim. Esse verso que nós acabamos de ler, principalmente o verso 7 aqui, está apontando para um juízo futuro que Deus vai derramar sobre este mundo. A semelhança dos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus enviou um dilúvio. Foi terrível. Foi destruidor. Milhares e milhares e milhares de pessoas morreram. No mundo todo. Foi terrível. E Deus enviará um juízo novamente sobre todos os ímpios. A semelhança de Noé. Agora, pessoal, eu quero mostrar para você aqui, porque a Bíblia vai nos ensinar que Noé e a sua família, eles foram guardados por Deus daquele juízo terrível que foi o dilúvio. Agora, por que eles foram guardados por Deus? Por quê? Qual o segredo? Por que Noé, ele foi guardado por Deus diante daquele juízo tão terrível? Qual era o segredo de Noé? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para você? Porque nós estamos vivendo dias de Noé, ou não estamos? Acabei de mostrar para você que a qualquer momento, a qualquer instante, eu acredito, eu creio que não vai demorar muito, Deus vai enviar juízo sobre esse mundo. A semelhança dos dias de Noé. Mas Noé foi guardado, ele e a sua família. Mas ele foi guardado por quê? Qual o segredo? Eu quero mostrar para você um detalhe importante que a Bíblia nos ensina a respeito de Noé. E esse detalhe, ele foi fundamental
para, para que Deus guardasse Noé e também a sua família de todo aquele juízo que aconteceu nos dias dele. Você quer ver? Volta lá no capítulo 6 de Gênesis. Eu vou ler com você o verso de número 8. Gênesis 6, 8. Aqui está um detalhe importante. Nesse verso, eu vou ler o 8 e o 9. No verso 9, vai destacar aqui um detalhe importante, importantíssimo, fundamental, onde Deus guardou Noé e sua família. Você quer ver? Verso 8 diz assim, ó: porém Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Deus favoreceu Noé. Achar graça aqui é que Noé recebeu, olha só, Noé recebeu o favor de Deus. Deus agiu com juízo naquele mundo, naquele tempo. Mas Noé recebeu o favor de Deus. Foi diferente. As demais pessoas não receberam o favor de Deus. Mas Noé recebeu o favor de Deus. Está entendendo a diferença? A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. O verso 9 diz assim: e eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Agora vem esse detalhe fundamental, especial. Noé andava com quem? Noé andava com quem, igreja? Com Deus. Diga graças a Deus. Noé andava com Deus. Aqui está o segredo. Pastor, por que que o mundo todo, nos dias de Noé, as pessoas foram destruídas pelo dilúvio, mas Noé e a sua família não? Por quê? Aqui, ó. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. As pessoas, no tempo de Noé, as pessoas não queriam andar com Deus. A semelhança dos nossos dias, ou não é verdade? Hoje, as pessoas, a grande maioria, a grande massa da humanidade, eles não querem andar com Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem se sujeitar a Deus. A semelhança dos dias de Noé. Noé andava com Deus. Agora, eu quero mostrar para você aqui 3 benefícios que eu separei de andar com Deus. Será que andar com Deus realmente é algo bom, pastor? Será que andar com Deus é algo abençoador para a minha vida? Será que andar com Deus é algo que vai me beneficiar? Vou mostrar para você. Eu separei 3 benefícios aqui que eu entendo que seja fundamental para a nossa vida, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Eu quero ler com você aqui um verso que está lá no livro de Hebreus, que fala sobre Noé. Vamos lá, Hebreus, no finalzinho da sua Bíblia quase também. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá, igreja. Vamos trabalhar a Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Aqui está o primeiro benefício de andar com Deus. Pastor, será que vale a pena andar com Deus? Noé andou com Deus, diz a Bíblia. Isso foi fundamental. Isso foi algo importantíssimo para a vida de Noé e de sua família. Hebreus 11, verso 7. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Diz assim o texto, ó.
Diz assim a Bíblia: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Então aqui está o primeiro benefício. Olha como é importante você andar com Deus. Você ser uma pessoa semelhante a Noé. Olha como é importante. O primeiro benefício que eu vejo é que Noé, por andar com Deus, ele recebeu, pessoal, uma informação privilegiada. Deus revelou para Noé o que iria acontecer, o que estava por acontecer. Mas olha aqui para mim, quando Deus revelou o juízo do dilúvio para Noé, que Deus também instruiu Noé para a construção da arca, Deus, ele revela essas coisas, esses acontecimentos futuros, e esse acontecimento do dilúvio iria acontecer 100 anos à frente. Então Deus, ele revelou o acontecimento, ele revelou que ele traria juízo sobre aquele mundo com 100 anos de antecedência. 100 anos, um século de antecedência. E instruiu Noé a se preparar. Mas por que Deus revelou, trouxe a Noé essa informação privilegiada, antecipada? Por que Deus instruiu a vida de Noé a ponto dele se preparar, dele preparar sua família para ser salvo daquela destruição? Por que Deus fez isso? Porque Noé andava com ele. Noé andava com ele. Gente, entenda uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o nosso Deus, ele é atemporal. O que significa isso, pastor? Ele não está preso no tempo. Ele transcende o tempo. Aliás, Deus criou o tempo. O tempo que nós vivemos baseado ali no relógio, esse tempo que nós vivemos foi Deus que criou. Ele está fora de tudo isso. Para você entender melhor, por exemplo, eu e você, nós não podemos voltar ao passado. Você pode voltar ontem? Você pode voltar um ano atrás? Não tem como voltar no passado. O que passou para nós, passou. Não é verdade? Nós também não conseguimos chegar no futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5, 10 anos para frente, você sabe? Nós não podemos estar lá. Nós temos o tempo agora, o momento chamado presente. Eu e você, nós estamos no presente. E podemos desfrutar apenas do presente. E mais nada. Mas só que Deus não é assim. Deus está fora de tudo isso. É como aos olhos de Deus estivesse tanto passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus pode ir lá no futuro, ele pode ir lá no passado. Deus, ele transita fora desse sistema que nós chamamos de tempo. Por isso Deus, como o Criador que é, ele sabe de tudo, ele já sabe de todas as coisas, ele sabe do fim
antecipadamente. Ele sabe de tudo, antes mesmo de acontecer. Por isso ele tem essa capacidade de revelar acontecimentos futuros. Acontecimentos que às vezes irão acontecer no nosso tempo, anos e muitos anos à frente. É o que você vê na Bíblia, profecias bíblicas. Você vê profetas que viveram 1000 anos, 2000 anos atrás. Você vê pessoas na Bíblia que viveram 3000 anos atrás falar em profecia dos nossos dias que nós estamos vivendo. Acontecimento dos nossos dias. Quem revelou isso para esses homens? Deus. Por isso que Deus chegou para Noé 100 anos antes, um século antes do dilúvio vir. Deus disse: eu vou enviar o dilúvio. Por isso, Noé, vou te instruir você construir uma arca. Vou instruir você colocar os materiais, as medidas, tudo conforme essa arca vai suportar o evento catastrófico do dilúvio. Então Noé recebeu essa informação o quê? Privilegiada. Ele tinha uma informação que ninguém possuía. Só ele. Ninguém possuía. Mas por que Noé possuía essa informação tão importante, pastor? Por quê? Porque ele andava com quem? Com Deus. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus, então Deus informou ele. Deus revelou a ele. Deus instruiu Noé. E Noé, então, ele se preparou para enfrentar o dilúvio. Ele se preparou com 100 anos de antecedência. A Bíblia diz que durante esses 100 anos que Noé estava ali construindo a arca, Noé estava trabalhando com a sua família, instruindo os filhos, pregando o evangelho, pregando a salvação, falando, pregando a justiça, falando, estou construindo isso aqui, porque vai vir um dilúvio, Deus vai acabar com esse mundo, Deus vai enviar juízo a esse mundo, quando essa arca estiver construída, entra dentro dela, é o único meio de salvação. E Noé, então, ele consegue, de certa forma, se preparar sua família. E eles entraram então na arca. O dilúvio veio. A Bíblia diz que levou a todos. E somente Noé e a sua família permaneceram ali, salvos daquela situação. Mas tudo porque Deus trouxe a Noé uma revelação antecipada. Então, se você andar com Deus, Deus ele vai instruir a sua vida. Olha, nada que aconteça nesse mundo vai te pegar de surpresa. Ouça, presta atenção. Se você andar com Deus, nada que aconteça nesse mundo vai te pegar de surpresa. Deus, ele vai te informar. Deus, ele vai te revelar. Para você o quê? Se preparar. Para você se preparar antes. Então a pessoa que anda com Deus, ela possui essas informações antecipadas, privilegiadas. Foi o caso de Noé. Está vendo a importância de você andar com Deus? Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a Bíblia diz que muitos vão ser pegos de surpresa.
A Bíblia diz que muitos vão se lamentar naquele dia. Por quê, pastor? Porque vão ser pegos de surpresa. Ou seja, não vão estar preparados. Vão ser pegos de surpresa. Mas a pessoa que anda com Deus, Deus vai informar ela. Deus vai revelar. Deus vai trazer informações para que ela possa se preparar. Ela não vai ser pega de surpresa. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Então, esse é o primeiro benefício. O segundo, eu quero mostrar aqui para você. O segundo benefício, passe um pouco para frente. Vamos voltar lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. O segundo benefício de andar com Deus. Igreja, vamos andar com Deus. Meu irmão, ande com Deus. Tem aquele ditado que diz, né? Não tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é isso? Ande com Deus. Ande com Deus. A melhor pessoa para você andar é Deus. Pastor, qual é a melhor companhia para mim? Deus. É Ele, igreja. É a melhor companhia. Ande com Deus. Procure andar com Deus. Você só vai ter benefícios na sua vida. Benefícios. Deus vai beneficiar você. Olha só. Capítulo 2, verso 4. Diz assim, ó. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a quem? A Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que era sua família, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus poupou. A Bíblia diz que Deus preservou. A Bíblia diz que Deus livrou, que Deus salvou Noé e a sua família daquele juízo terrível. Então, o segundo benefício aqui de andar com Deus é que você será preservado, poupado, livrado, salvo da ira de Deus, da ira do juízo de Deus. Aquele juízo, o dilúvio, era a ira de Deus. Deus ficou irado com aquele povo, com a maldade daquele povo. Deus ficou irado com o pecado daquele povo e ele enviou o dilúvio. Mas a Bíblia diz que Deus preservou Noé e a sua família. Por quê? Porque Noé andava com Deus, gente. Não é porque Noé era mais bonitinho. Não é porque Noé era mais carismático. Não é porque Noé era mais legal. Não, é porque Noé andava com Deus. Está entendendo? Noé andava com Deus. Noé estava ali, na presença de Deus, com a sua vida diante de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus. Por isso Deus o guardou, o protegeu, o preservou de toda aquela ira, de todo aquele juízo, de toda aquela destruição que atingiu o mundo inteiro. Então, se você andar com Deus, Deus, Ele preserva, Ele guarda, Ele poupa, Ele livra, Ele salva você de todos os males que vier nesse mundo. Deus, Ele guarda você, Ele guarda a sua família. Mas para isso acontecer,
você tem que andar com Deus. De verdade. De verdade, você tem que andar com Deus. Eu fico pensando, às vezes, assim, nos dias de Noé, Noé andando com Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, crendo em Deus, confiando em Deus. O que as pessoas falavam para Noé? Às vezes as pessoas zombavam de Noé, zombavam da fé dela. Como hoje, pessoal. Quando você fala que você é cristão, muitas das vezes você fala que você crê na Bíblia, crê em Deus, que você vem na igreja, às vezes as pessoas zombam, as pessoas elas riem de você, as pessoas às vezes ela escanteia você, tira você do grupo. Não é assim? Noé também passou por isso, pode ter certeza. Mas eu fico pensando, quando ele entrou na arca, que a porta se fechou, eu fico pensando, aquelas pessoas, quando elas viram o dilúvio vindo, que Noé falava que ia vir, Noé pregava a justiça, ele era o pregador da justiça, ele falava, vai acontecer esse juízo, mas as pessoas zombavam, não acreditavam, riam, falava, esse camarada é um fanático, é um louco. Mas e quando aconteceu? E quando ele entrou na arca com a sua família e veio o juízo? O mesmo cenário vai acontecer, pessoal, e está próximo. O mesmo cenário. Nós estamos falando, pregando, ensinando, mostrando na Bíblia, e ainda tem muitas pessoas que não acreditam, que não crê. Infelizmente, fazer o quê? O que eu posso fazer? Mas quando acontecer, elas vão se lembrar. Mas aí é tarde demais. Quando Noé entrou na arca, que a porta se fechou, não teve mais jeito, pessoal. O tempo se esgotou. O tempo se esgotou. Então, ande com Deus, para você ser poupado da ira dele. Ande com Deus para você ser poupado do juízo que está por vir e vai atingir esse mundo inteiro novamente. Ande com Deus, pessoal, e você será poupado. Diga graças a Deus. Assim como Noé foi. Agora, para mim terminar aqui, o último benefício, o terceiro. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, o livro da origem, do início, o princípio da criação. Gênesis 8. Gênesis 8, o terceiro benefício aqui. Gênesis 8, 1 e 2. Gênesis capítulo 8, verso 1 diz assim, olha só, olha o que está escrito aqui, diz assim, lembrou-se Deus de quem? De Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas, fecharam as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Olha que coisa forte, presta atenção aqui no que eu vou te falar. A Bíblia nos ensina que o juízo do dilúvio aconteceu num período de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi uma chuva incessante. E depois a água ficou sobre a terra num período de 150 dias. A terra ficou cheia, toda cheia de água. O planeta todo cheio de água. 150 dias. Então, mais ou menos, assim, por volta de 370 dias, Noé, ele ficou na arca. Um período de 370 dias. Pouquinho mais de um ano.
Ele ficou na arca com a sua família. Até a água se baixar totalmente, e eles, então, sair da arca, puderem sair da arca. Foi um período de 370 dias. Mas a Bíblia diz que, num determinado momento, Deus lembrou de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Sabe o que significa isso? Quando você anda com Deus, você jamais será esquecido por Ele. Se você anda com Deus, Deus jamais vai esquecer você. Noé estava ali num momento, por mais que ele estivesse naquela arca protegido, mas era um momento difícil. O mundo estava sendo assolado por uma grande destruição. O mundo estava sendo assolado por uma catástrofe. Ele estava ali na arca com a sua família, num período já de um ano, pouco mais de um ano. Era uma situação de aflição, era uma situação difícil, muito difícil. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Quando você anda com Deus, Deus não vai esquecer de você. Você pode estar num momento difícil, num momento de luta, num momento de aperto, num momento de aflição, naquele momento que você olha para um lado, não tem ninguém, você olha para o outro, não tem ninguém para te ajudar, as pessoas não querem saber de estender a mão para você, mas naquele dia, Deus se lembra de você. Você não vai ser esquecido. Você anda com Deus? Deus não vai esquecer de você. Pode todas as pessoas desse mundo esquecerem de você. Pode a sua mãe, o seu pai esquecer de você, sua família. Mas se você anda com Deus, Deus não vai esquecer jamais de você. Deus diz na sua palavra que pode uma mãe que amamenta, olha só, uma mãe que amamenta esquecer do seu filho. Deus diz: eu jamais esquecerei de você. Pode isso? Uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? É uma coisa dificílima, né? Dificílima. Mas mesmo que essa mãe venha esquecer dessa criança, Deus jamais esquece daquele que anda com ele. Diga graças a Deus. Você pode ficar tranquilo. Deus não vai esquecer de você. Não vai. Principalmente nos momentos de aflição. Principalmente nos momentos de aperto, de dificuldade. Que era o momento aqui de Noé. Imagina Noé, pouco mais de um ano dentro daquela arca. Imagina para você a situação ali dentro, com aqueles animais. Deveria ser algo assim, sufocante. Deveria ser algo assim, angustiante. É ou não é? Mas Deus, a Bíblia diz que Ele se lembrou de Noé. Então, se você andar com Deus, isso aqui é um benefício de quem anda com Deus. Deus jamais vai esquecer de você. Pode ficar tranquilo. Mas, pastor, a minha mãe esqueceu de mim. A minha família não quer saber de mim. Ah, pastor, olha, os meus amigos se esqueceram de mim. Meu irmão, minha irmã, ande com Deus. Deus não vai esquecer de você. Ele não vai. No momento que você mais precisar, no momento que você mais necessitar ali de uma ajuda, de um apoio, de um auxílio, de uma mão para te levantar, Deus vai estar lá presente para fazer isso. Às vezes não vai ter ninguém,
mas Deus vai estar lá. Às vezes é como eu disse, você vai olhar para um lado, não tem ninguém, para o outro não tem ninguém, para frente não tem ninguém, para trás não tem ninguém, mas Deus vai estar lá para te socorrer, para te ajudar, para te levantar, para te guardar, para te abençoar. Deus vai estar lá. Ande com Ele. Ande com Ele e você vai ter esse benefício na sua vida. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Eu quero orar. Mas antes, pessoal, só para me encerrar aqui, ponto final. Estou olhando ali no horário. Eu acho que eu tenho 5 minutinhos aqui que eu posso falar isso aqui para você. Abra sua Bíblia aqui no Evangelho de Mateus agora, verso de número 11, melhor, capítulo 11 de Mateus. Capítulo 11 de Mateus. O verso que eu vou ler é o 29. Eu quero ler com você aqui e refletir com você aqui nessa palavra, nesse verso que Jesus ele fala aqui. Mateus 11, 29. Jesus diz assim, é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Diga graças a Deus. Olha aqui para mim, igreja. Às vezes você está se perguntando assim, pastor, como que eu ando com Deus? O que é andar com Deus? Eu vou te explicar aqui de uma maneira bem simples, mas bem prática. Você quer ver? Jesus diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Nós temos que entender uma coisa: quando Jesus esteve aqui entre nós, na época de Cristo, o mundo, as pessoas daquela época, eram pessoas que trabalhavam muito com a parte agrícola, com agricultura, com plantação, com criação de animais. Era a cultura de trabalho daquela época. Então Jesus ele pegava muito os exemplos do cotidiano daquelas pessoas para ensinar de uma forma melhor, para que as pessoas pudessem entender mais profundamente o que ele estava falando. Por isso que ele pega aqui essa palavra, o jugo. O que é o jugo? O jugo, para quem não conhece, ele era uma madeira, uma espécie de madeira. Até pouco tempo atrás, antigamente, você via muito isso. Eu já cheguei a ver de perto já. Você que já teve a oportunidade de ver um carro de boi, não sei se você já viu na fazenda, o boi, geralmente, naqueles carros de boi, e principalmente na época de Jesus, os bois, eles eram presos, um do lado do outro, com uma, uma madeira, uma ferramenta de madeira que passava no pescoço, e eles colocavam um boi do lado do outro, e colocavam aquele jugo no pescoço, para que eles pudessem andar alinhados, tanto para levar carga como para arar a terra, principalmente para arar a terra. Eles tinham que fazer o caminho, né, o arado, de forma reta. Então os bois tinham que andar um ali em parceria com o outro. Por isso eles colocavam o jugo. Você está entendendo? Então, Jesus está dizendo aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando o seguinte, ó: ande comigo. Coloque a sua cabeça, olha só, presta atenção. Coloque a sua cabeça no jugo de Cristo.
caminhe com Ele. A semelhança daquele boi que era colocado a cabeça ali, um andava em parceria com o outro. E eu estava vendo um documentário que os bois, na época de Jesus, eles escolhiam do mesmo tamanho, tinha que ser mais ou menos do mesmo peso, do mesmo tamanho. Para quê? Para que eles pudessem fazer um bom arado, para que não pendesse a ferramenta de arado, né? A pessoa lá, o agricultor ia arando a terra, ele ia apertando uma madeira na terra, o boi ia puxando, e não podia tender para nenhum dos lados, senão aquele arado ficava tortuoso. Então eles colocavam bois parecidos, do mesmo tamanho, do mesmo peso, semelhantes, para andar em parceria. Jesus está falando exatamente isso. Olha, ande comigo que você vai se parecer comigo. Ande comigo, caminha comigo, coloca a sua cabeça no meu jugo e ande comigo. Deixa eu direcionar sua vida. Deixa eu controlar sua vida. Ande comigo. O que é andar com Deus? É você se sujeitar a colocar a sua cabeça no jugo de Cristo. Não é Cristo colocar a cabeça dele no teu jugo. Tem pessoas que pensam assim, não, Deus tem que colocar a cabeça no meu jugo. Eu controlo a minha vida. Eu que falo a velocidade que nós vamos andar, a maneira que nós vamos fazer, o jeito que nós vamos fazer. Não, nada disso. É você que tem que colocar a sua cabeça no jugo de Cristo e deixar Ele te conduzir. Isso é andar com Deus. Você está disposto a andar com Ele? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos que nos sujeitarmos a andar com Cristo, colocar nossa cabeça nesse jugo e verdadeiramente deixar Ele nos guiar. Verdadeiramente deixar Ele conduzir a nossa vida. Você está disposto a isso? Você tem essa disposição? Isso é verdadeiramente andar com Deus. É quando a pessoa se sujeita a colocar a cabeça dela, a cabecinha dela, no jugo de Cristo. Não é o contrário, não. Como às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo o contrário, querendo que Cristo coloque a cabeça dele no jugo dela. Ela que quer conduzir a coisa. Ela que quer fazer do jeito dela. Não é do jeito de Deus, é do jeito dela. Da maneira dela. Ela não está disposta a sacrificar nada. Não está disposta a renunciar a nada. Não está disposta a obedecer coisa nenhuma. Esse tipo de pessoa não anda com Deus. Ela pode falar que anda, mas não anda. Na prática, não. Noé, ele recebeu todos esses benefícios de Deus porque ele se dispôs a andar com Deus. E olha, pessoal, Noé andou com Deus em um tempo em que o mundo todo estava corrompido à vista de Deus. Imagina como eram essas pessoas, hein? Imagina se Noé se deixasse levar pela influência dessas pessoas. Não é verdade? Ele permaneceu firme na fé dele. Ele permaneceu confiante. Ele permaneceu crendo. Por isso Deus o guardou e guardou a sua família. Então você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar em andar com Deus. E eu quero que você guarde esse ensinamento no seu coração. Ande com Deus, igreja. Ande com Ele. Busque
Obedeça, seja fiel a Deus, leve as coisas de Deus a sério, mantenha o seu compromisso com Deus, sua aliança com Deus. Não deixe esse mundo maligno que vai entrar em juízo em qualquer momento, não deixe esse mundo te influenciar. Permaneça na sua fé e você será beneficiado por andar com Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar.